Emanuel. Bom, que bom. Então, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 55. O título é As Varas da Videira. Né? Aí eu queria ver se a Denise pode fazer a prece para nós, Denise. Eu vou ler, você faz a prece, que depois já vou falar bastante. Pode ser? Ok, Geraldo. Ok. Então, capítulo 55, As Varas da Videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos separadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Emmanuel, do livro Verdade e Vida, capítulo 55. Vamos fazer a nossa prece, então. Deus Pai de amor e misericórdia, Jesus meigo Nazareno, companheiro de todos os momentos. Nós só temos a te agradecer pelo muito que temos recebido. Te agradecemos pelo conhecimento da doutrina espírita que consola e norteia nossas vidas, pela oportunidade bendita da reencarnação. E te rogamos, Senhor, força, serenidade, equilíbrio para prosseguirmos trabalhando na tua seara. Te rogamos por todas as famílias aqui representadas, pelas cidades, Senhor, que a luz do seu amor possa nos amparar, fortalecer, para que possamos prosseguir doando aquilo que de melhor temos à doutrina espírita, ao movimento espírita da nossa região. Que a tua luz e o teu amor possam nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus. Então, boa tarde. Geraldo, Oi. O Adenal entrou aí também, tá? Adenal, boas-vindas, Adenal. Que bom que você está aqui. Obrigado. Que bom, né? Então, meus irmãos, meus amigos, boa tarde a todos, né? Que Jesus nos abençoe. Você vai recebendo aí para mim, né, Denise? Que está chegando. Pode deixar que eu vou dando entrada. Obrigado. Pode deixar. Obrigado. Então, é uma alegria, né, novamente, a gente se reunir aqui nessa tarde de sábado para que possamos dar prosseguimento às discussões, à troca de ideias, né, troca de experiência, o aprendizado nesse plano de trabalho da Federação Espírita Brasileira para o nosso movimento
espírita amado e querido, né? Então, hoje nós estamos nos propondo a conversar um pouco sobre a diretriz 8, né? Número 8. E essa diretriz, ela vai falar para nós, né? A FEB traz para nós exatamente sobre o livro espírita, né? A promoção do livro espírita como elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo, né? Eu não consegui separar muito os parágrafos dos slides, né, na projeção, então a gente vai projetar um slide com 2, 3 parágrafos, mas a gente vai lendo e conversando aos poucos, tá certo? Faltou tecnologia aqui, mas vai dar para a gente conversar bastante, né? Então, de imediato, quando a gente projeta essa promoção do livro, que a FEB vem dar essa ênfase para nós, né? É tão importante para o cumprimento da missão do Espiritismo, a gente vai lembrando, né? Pelo menos quando eu estava meditando nesse assunto, eu estava me lembrando que a gente sabe, todos nós, né, a forma ou o formato que os espíritos adotaram para a chegada da doutrina espírita para a humanidade, né, em nosso meio. Sabemos que a doutrina chegou com efeitos físicos, né? Movimentação de objetos, todos os efeitos físicos em geral, mesas, sofás e tudo mais, né? E à medida em que os espíritos foram conseguindo passar as mensagens luminosas, né, de uma forma assim inversamente proporcional, à medida em que os livros começaram a chegar, os efeitos físicos começaram a diminuir. Exatamente de uma forma inversa. À medida em que o fator inteligente começava a ampliar no nosso meio, né, o fator físico começou a não ter mais finalidade, né? Então, tanto é que até hoje, quer dizer, hoje, principalmente, nós já não temos mais essa necessidade de efeitos físicos em função da grandiosa literatura espírita que hoje nós temos, né? Então, quando a FEB fala dessa promoção do livro espírita, é exatamente porque nós temos essa literatura maravilhosa, né? Segundo informações de alguns, não li isso, é verdade, é essa, mas as informações em geral que a gente tem, nós temos aí aproximadamente 8.000 livros confiáveis, né? Literatura confiável, já bastante peneirada e tudo mais, né? Então, exatamente a importância do livro para esse cumprimento da missão é porque é através do livro que vai trazer para nós os conhecimentos necessários, né? Que de nós mesmos temos muito pouco a oferecer, mas temos a capacidade de aprender, né? E os espíritos utilizam essa ponte de luz, que são os livros, né? Para que nós possamos aprender. Então, de imediato, a FEB, quando faz essa colocação, ela nos chama assim, um leque enorme, ela abre um leque enorme de raciocínio nessa direção, né? E a gente vai falando a respeito, mas, como sempre, como todo sábado a gente fala, com todo encontro a gente fala, está aberto, né, a troca de ideias, a somatória aí. Então, vocês fiquem bem à vontade, tá bom? Então, a FEB traz, como em todas as diretrizes também, ela divide em 3 momentos, né? Os objetivos, depois ela vai trazer a fundamentação e vai trazer a ação. Objetivo, fundamentação e ação, né? Então, está aqui, depois desse preâmbulo aí que eles fazem e que a gente tentou aqui esmiuçar um pouquinho, ela entra com os objetivos, traz para nós os objetivos. Então, o objetivo dessa promoção do livro espírita, diz ela, é sensibilizar os trabalhadores espíritas para a relevância do livro e seus aspectos doutrinários de unificação e como negócio de administração. Olha que interessante. Sensibilizar os trabalhadores espíritas para a relevância do livro, né? Eu fiquei pensando, ontem um amigo falava para mim assim, numa biblioteca assim, esse livro aqui, a última vez que foi recolhido ou que foi emprestado, foi emprestado, foi no ano, parece que 2008,
2008. Eu falei, meu Deus. Né? Então, a gente vê numa biblioteca, né, às vezes, quão pouco nós lemos ainda. Né? Com poucas vezes nós estamos conscientes de que, através dos livros, é que nós vamos receber, né, o facho de luz que nós necessitamos através do conhecimento para a nossa caminhada. Né? Então, essa sensibilização do trabalhador para a necessidade da leitura, para a necessidade do estudo, né, ela é fundamental. Primeira linha que eles colocam aqui. Né? Por isso que os centros ampliam os grupos de estudos, né? E muitas vezes não tem mais grupos, porque às vezes também falta coordenadores, porque é sempre uma troca, né? O coordenador coordena, mas, na verdade, o estudo é uma troca de experiência, de pesquisas, de recortes, né? Então, mas é preciso que haja essa consciência, porque senão nem do grupo de estudos, onde se lê o livro com calma, é oportunidade de troca de ideias, nem isso não vai ser feito, né? Se não houver essa conscientização, essa sensibilização do trabalhador. E eles completam esse primeiro parágrafo dizendo que não só da relevância do livro, mas os seus aspectos doutrinários, de unificação e como negócio e administração. Né? Porque esse aspecto doutrinário ele é fundamental, exatamente porque não estudamos ou não estudamos os livros adequados, né? Que, às vezes, tantas ideias desencontradas, às vezes, surgem, né? Afastando, às vezes, afastando com certeza da unificação, que é o alinhamento de ideias, mas o pior, às vezes, afastando também até da união, né? Porque sabemos que o passo anterior à unificação é exatamente a união, né? Que um se apoia no outro. Então, dificulta a unificação e, por consequência, acaba gerando, às vezes, dissidências, acaba gerando desentendimento, né? Porque as visões, os pontos de vista são diferentes. Então, o livro, esse aspecto doutrinário que o livro traz, ele visa exatamente alinhar as ideias para que a gente não se afaste da doutrina tal qual Kardec nos legou. Né? Eu acho muito importante isso aqui. Eu acho que se não tivesse mais parágrafo nenhum nesse diretriz aqui, e nós conseguíssemos falar algum tempo sobre em torno dele, eu acho que seria o suficiente, sabe? Porque é aqui que vai começar a conscientização do trabalhador, o conhecimento, o alinhamento de ideias, né? E o trabalho na mesma direção, né? Eu posso continuar, gente? Se vocês quiserem me parar, me parem, tá bom? Vamos mais um pouquinho, né? Então, vamos. Então, aí vem o outro aspecto que eles trazem, são 4 objetivos que a FEB traz. O primeiro nós vimos aí, né? Podemos falar bastante sobre ele ainda, mas vamos seguir em frente um bocadinho, quando ele faz assim: a importância do livro, orientar o movimento espírita para a leitura e divulgação das obras da codificação e de livros doutrinariamente adequados aos princípios do Espiritismo. Nossa, isso é maravilhoso, não é? Orientar o movimento espírita para a leitura e divulgação das obras da codificação e de livros doutrinários adequados. Isso me faz lembrar, me reporto, da trilogia da Joana de Ângeles, né? Eu, se não, salvo engano, deve ter sido por volta do ano de 2008 também, né? Que a Joana de Ângeles falou aquela primeira trilogia, né? Da necessidade do centro espírita, ou ampliando do movimento espírita, né? Que é qualificar, humanizar, espiritizar. Né? Quando ela fez essa colocação, né, a gente vai perceber que está exatamente alinhado com essa colocação aqui da FEB, né, que as obras da codificação e livros doutrinariamente adequados. Porque é exatamente através desse estudo, né, dos livros adequados, das obras da codificação, é que nós vamos espiritizar o movimento espírita, ou o centro espírita. Né? Ou seja, quando ela fala espiritizar, ela está querendo dizer, né,
alinhar as ideias e os trabalhos, os estudos, tal qual Kardec nos deixou. Ou seja, em outras palavras, né? Vou falar em duas palavras assim, pureza doutrinária. Né? Ela fala isso da trilogia e a FEB traz aqui para nós de uma forma muito clara. Né? Se nós conseguirmos estudar a codificação e os livros doutrinariamente adequados, nós caminharemos com muito mais facilidade no centro espírita, em todo o movimento espírita em geral. Né? Tanto é que ele fala que é adequado aos princípios do espiritismo. Né? Adequado, nós já sabemos, né? Aos princípios da doutrina, que é a moral, a reencarnação sucessiva, né? A vida passada, atual e futura, né? A comunicabilidade dos espíritos. Então, a gente vai vendo que a gente consegue enquadrar o nosso trabalho, o nosso dia a dia do centro, dentro do que traz a orientação doutrinária para nós nas obras da codificação. Mas eles falam um terceiro objetivo de todo esse trabalho. Né? Depois a gente podia falar dos objetivos em geral, aí, se vocês quiserem. Né? Eu vou pegar esse terceiro objetivo que eles colocam aqui. Estimular a realização de ações e projetos em todas as áreas do movimento espírita para a difusão do espiritismo por meio do livro. Olhem que interessante. Estimular a realização de ações e projetos em todas as áreas do movimento espírita para a difusão do espiritismo por meio do livro. Né? Esse estímulo ele é fundamental. A gente está vendo que agora, no momento pós-pandemia, né, eu não sei se vocês sentem isso ou percebem isso, claro que sim, né, eu imagino, né, um encolhimento, encolher mesmo, um certo encolhimento com relação à utilização do livro. Né? A gente percebe que as pessoas estão comprando menos livro, as pessoas estão lendo muito menos, ou pelo menos pegando muito menos ou quase nada livros nas bibliotecas. Né? Volta e meia, às vezes tem centro que nos oferecem livros, os livros da biblioteca, porque vão dar um tempo, tipo assim, na biblioteca. Né? Tem outros fazendo, por exemplo, uma forma de divulgação maravilhosa, que eu acho que é uma movimentação em torno da codificação, né? Fazendo, por exemplo, sorteio de livros nas reuniões públicas, ou feira do livro a preços simbólicos após as reuniões, né? Fazendo, vamos dizer assim, um esforço imenso, né, no sentido de não deixar que as pessoas se afastem do livro, porque o livro é esse material extraordinário que traz para nós os conhecimentos e as experiências de outros, né, de outros. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, já, tá? Ordenar o curtinho, peraí. Então, assim, a gente traz exatos conhecimentos de uma forma assim muito clara, muito inquestionável, com muita forma didática, né? E isso é fundamental. Mas pode falar, amigo, aí tem que pedir aí, por favor. Eu curti, Geraldo. Tudo bom? Fica à vontade. Que bom. Tem que ser feito também, né? Boa tarde a todos, um balanço depois, porque nós temos hoje muita venda por internet, né, Geraldo? Então, as pessoas não adquirem muito livro. Hoje em dia está fácil, Mercado Livre, porque a gente entra na internet, a gente vê que está em alta o livro espírita. Né? Só você clicar ali que nós vamos achar, né, todas as obras com facilidade. Lojas americanas, Casas Bahia, né, essas grandes redes aí, todas vendem livro espírita. É algo que não é por acaso, né? Eles expõem aquilo com facilidade. Com o tempo, pode-se fazer um balanço, né, se esses concorrentes hoje da livraria, né, como vem sendo o movimento, né, nível de produção, e com isso a quantidade, naturalmente. Né? E muita coisa na internet também, né, para o livro. Né? Então, o livro, vamos colocar o livro físico,
mas talvez com isso seja menos consumido, né? Eu tenho na minha loja aqui uma livraria, biblioteca, fica melhor, para empréstimo. Então, ainda tem bastante movimento, mesmo sendo aqui na loja e tal, muitas pessoas pegam o livro para leitura, mas é uma forma de estímulo também, né? Então, algo assim que eu acrescentei. Eu curti, que bom, que boa a sua lembrança, porque isso é uma realidade, né? Na verdade, o formato é que aos poucos foi mudando, né? Tanto é que nós estamos num outro formato de conversa aqui, né? Esse formato de leitura, acredito que só com o tempo nós vamos conseguir mensurá-lo, né? Porque hoje a gente não consegue, né? O que a gente vê, o palpável, mas o que dá para mensurar é exatamente o que está acontecendo hoje nas bibliotecas dos centros espíritas, né? Ou pelo menos em alguma parte que eu conheço, né? Não conhecemos todas, mas a gente vê como se fosse assim uma sobra, né, do livro espírita, né? Mas realmente essa mensuração aí da venda virtual, eu pelo menos não tenho essa informação ainda. Eu acho, aliás, o tempo muito curto, né, para a gente ter essa estatística. Né? Esses dados, né, você não tem. Mas eu abri aqui só rapidinho, desculpa, eu sei que o tempo é curto. Não, fica à vontade. Aí cliquei lá, livros espíritas, aí tem aqui, na Amazon, no Mercado Livre, aí vai descendo. Então, em uma série o acesso ao livro espírita, a oferta dele, eu vou girando aqui, ó, eu vou observando, né, como existe oferta, realmente muita oferta desses livros pela internet. Eu já tinha visto essa situação. Ok, obrigado. Áurea, pode falar. Só completando a fala do nosso amigo aqui, eu esqueci o nome dele. É o Curti. Curti. Existe também muito livro em PDF pela internet. Então, o pessoal acaba, por uma questão de preço, de valor, abaixando, né? E às vezes até compra o livro virtual mesmo. E o físico, talvez as bibliotecas, as livrarias realmente físicas estejam caindo. Sem contar, né, Áurea, que se compra um livro, por exemplo, os livros não são tão baratos também. Tem essa realidade também, que livro não é barato, não. E 50, tem livro, 60. Tem livro usado também. E divide, né, dividindo em várias vezes, até 10 vezes é feita a divisão. É verdade. Então, às vezes, a pessoa facilita muito um livro que ela teria que... Nas casas, né, geralmente, não se tem essa divisão. Se bem que as casas estão se preparando para dividir em cartão também, mas nem toda casa quer investir em cartão, porque isso vai implicar em despesa também. Despesa, né? É verdade. Isso aí, o mercado, por exemplo, do livro usado, né, também está crescendo. Tem muito livro, muitas pessoas compram lá, né? Só que a gente não tem essa estatística ainda, porque o tempo ainda está curto, né? Não tem como a gente mensurar isso. Enquanto nós não conseguimos mensurar, eu penso que esse estímulo que a FEB orienta aqui, né, que afinal esse plano não foi feito há tanto tempo assim, né? E ver como que as coisas estão tão dinâmicas, muito rápido, né? Então, esse estímulo ele é necessário, principalmente para os grupos de estudos nos centros, né? Porque à medida em que há uma participação em grupos de estudos, evidentemente que há uma discussão mais profícua do próprio livro que está sendo estudado, né? Então, esse estímulo ele tem que continuar de uma forma ou de outra, né? Quem vai falar, Emanuel ou Denise? Foi eu que levantei a mão, Geraldo. Fica à vontade. É só para dizer que a gente não pode ficar desanimado com essa... Embora a gente, como você falou, é importante que a gente não tenha esses dados, mas o livro está retomando. A gente vê isso na nossa casa espírita, a gente tem muito cuidado com
com o que a gente divulga lá. E quando nós estamos fazendo as nossas palestras, estamos vários livros de Emmanuel que a gente está estudando os capítulos por semana. E a gente observa que quando o expositor do dia ele tem o cuidado de citar as obras, de indicar os livros que ele complementou o estudo, as pessoas descem, a nossa livraria e biblioteca estão funcionando praticamente juntos, no mesmo espaço. O pessoal desce para adquirir o livro ou pegar o livro na livraria. Então, a gente tem que continuar firmes nesse papel nosso de divulgação. Não é da importância de estar vendendo, de estar fazendo comércio, mas de estar divulgando o livro. Só isso, tá? Criando meios de estudo, né? De conhecimento da doutrina espírita. Isso é importante. E isso é muito importante que você falou, Denise, porque o orador, quando ele está fazendo uma exposição, o livro que ele cita chama muita atenção, somente dependendo da forma como ele faz a divulgação. Às vezes é comum a pessoa terminar a palestra e a pessoa ir na biblioteca procurar o livro. Então, é muito importante esse trabalho, não só lá da exposição, claro, mas da divulgação das obras utilizadas por ele naquele trabalho. Isso é muito importante mesmo. Mas faz parte da divulgação aqui, né, do Centro Espírita. Flávia. Então, e aí só fechando, para fechar o objetivo, que a gente pode continuar com outros comentários, se desejarem, né, até porque é muito importante isso aqui, zelar pela qualidade doutrinária e técnica das obras espíritas. Isso é um desafio, né? Zelar pela qualidade doutrinária e técnica das obras espíritas. Né? Se a gente vai passar um pente fino, às vezes, numa biblioteca, a gente vai ver que a gente tem que retirar algumas obras dali que não são condizentes com com a linha da pureza doutrinária. Porque no meio acaba infiltrando uma obra, outra, uma coisa, outra, quando você vê, tem muitas obras que inadequadas lá. Então, a gente tem que estar muito atento. Quando a FEB dá essa ênfase aqui, é muito importante, né? Zelar pela qualidade doutrinária e técnica das obras espíritas. Né? A gente está vendo aí muitas obras chegando, né? Estão escrevendo algumas obras aí, e às vezes com um enfoque respeitável, mas não dentro da pureza doutrinária. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque esse estímulo, nós temos que estimular, mas na direção certa, né? Que senão não passa a ser um desserviço. Né? E a gente tem que ficar muito atento. Pode falar, Denal. Vai lá, meu amigo. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, tá bom. Seu som tá bom. Você falava, eu lembrei, ano passado eu recebi um convite para fazer uma palestra numa cidade aqui perto. O tema do estudo era a importância do livro espírita. Eu preparei a palestra, fui para casa, e antes de começar a palestra, as casas têm o hábito de fazer a leitura de uma página, de uma mensagem de preparação. Justo no dia que eu ia falar sobre esse tema, a pessoa em questão pegou um livro do Bacelli para ler a página, sabe? Sim. Psicografia do Bacelli. Então, achei até curioso, né? Claro que eu não citei autores, né, na palestra, a gente fez só referência, assim, questão de conteúdo, mas é uma questão de como a gente deve procurar esclarecer e orientar esses companheiros nossos que são responsáveis pelo setor nas nossas casas, quando vão formar, né, o pessoal que vai fazer a leitura das páginas, orientar sobre obras que sejam obras sérias, né? Porque, às vezes, aquele livro em questão, a página que ela leu, não tinha nada assim de antidoutrinário. Mas quando você leva para a tribuna o nome de um autor que está envolvido em conteúdo que é polêmico, as pessoas, né, ouvindo aquela mensagem, elas é como se você estivesse chancelando a obra daquele autor. Então, Verdade. As pessoas não têm, às vezes, um discernimento para identificar se aquela obra é boa ou ruim. Não, gostei da página que ela leu, é a psicografia do médium tal, e ela vai lá e vai comprar um livro, né, daquele médium,
né, psicografado por ele, e às vezes um livro que traz conteúdos doutrinários, e às vezes a pessoa não tem conhecimento doutrinário suficiente para poder fazer aquele discernimento, né, e vai tomando como verdade, né, com certeza doutrinária, informações, conteúdos ali que são equivocados. Então, é uma questão séria mesmo essa aí. Muito sério mesmo. E isso a gente tem que redobrar o cuidado, né? Porque não podemos dar espaço, né? Não podemos abrir mão. Bem, amigos, nós vamos então passar para a fundamentação, com base em que a FEB está colocando esses objetivos, é isso que eles trazem aqui, né? E se alguém quiser comentar algo mais sobre isso aqui também, fica à vontade. Senão a gente vai passar para a fundamentação. Vai, o negócio não está indo. Ó. Meu Deus. Vamos ver aqui, pera lá. Não quer seguir, não. Pera lá. Professor Geraldo, clica na setinha da direita, lá embaixo, do lado do livrinho da direita. Sim, eu estou clicando nela, mas travou. Eu estou tentando voltar também, mas não estou conseguindo, não. Entendi. Outra opção, Sr. Geraldo, é eu fechar esse compartilhamento e abrir de novo, igual a gente mostrou para o senhor. Deixa eu ir na tela. Tá, mas essa opção, mas deixa eu tentar aqui de uma outra forma, na tacinha que eu vou ver. Não, mas também não dá, não. Engraçado, hein? Vamos voltar, então. Vocês um pouquinho de paciência aí, tá, pessoal? Vou ter que fechar, né, o Marcelo? Fecha lá no xizinho lá e abre ele de novo. Vê aqui, pera lá. Engraçado. Tá indo mesmo, não. Não tá fechando também. Ixi. Pode ser o computador do senhor que deu uma travadinha aí. Daqui a pouco, de repente, ele abre. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá? Meu som tá bom? Não é nem a transmissão. Para mim tá normal, já. É o PowerPoint que deu uma travadinha, Sr. Geraldo. Só o PowerPoint. Você acha que eu devo fechar, sair? Então, fecha o PowerPoint todo e abre depois ele de novo. Espera lá. Se o senhor não estiver conseguindo fechar o PowerPoint... Não estou conseguindo, não. Interrompe o compartilhamento primeiro. Ok. Aí, agora vai, abre o PowerPoint lá. Tenta fechar ele. Ou tenta mexer nele sem fechar, ver se ele vai passar. Espera aí. Agora deu. Ufa. Estou aprendendo, não acabo aprendendo ainda. Deu certo, Marcelo, obrigado. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, ótimo. Então, vamos seguindo então a fundamentação, né? Aí a FEB vai dizer assim, né? Com base, o trabalho começou, né? Com base na mensagem de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa mensagem extraordinária, não é? As mais belas, né? Tem no Evangelho. Porque se nós não conhecemos a verdade, se não conhecemos de uma forma segura, né? De uma forma segura, e quando nós falamos nós, evidentemente que estamos incluídos, né?
mas nos lembramos daquela situação que a Denal acabou de citar aí, da página lá, da pessoa que acaba comprando um livro que não é conveniente, ou não é confiável e tal, por causa de uma página que ouviu, né? Então, essa verdade ela vai ficar obscura. É importante que essa verdade chegue na pessoa de uma forma cristalina, de uma forma segura, tranquila, né, para que, então, a continuidade se faça. No nosso caso em especial, né, mais ainda, porque nós temos que ter a segurança das informações que Kardec nos traz, né, que antes Jesus já houvera trazido, né, porque a doutrina final vem aclarar, né, a doutrina vem nos lembrar, ela vem detalhar, né, a mensagem do Cristo. Então, essa verdade, ela é fundamental, ela tem que chegar de uma forma indiscutível, de uma forma que não deixe dúvida, né? Então, quando a FEB falou tudo isso e muito mais que nós vimos até agora sobre o livro, eles partiram desse princípio, a importância de levar a verdade às pessoas, né? Para que aí possa, então, a libertação se fazer, ou pelo menos se iniciar, né? Vão dizer outra base que eles tomaram, por princípio, as principais atribuições da Comissão Central serão essas. Então, pegaram lá no livro Obras Póstumas, né, no item 4, na Comissão Central, na verdade, a Comissão Central é um subitem, né? Se a gente for verificar lá, vai falar de uma forma ampla sobre o Espiritismo, Kardec falando. E a Comissão Central vem lá no subitem 4, né? E aí pegaram também desse subitem alguns quesitos só. É por isso que eles colocaram aí, né? Eu estou olhando na apostila aqui, 4 itens, 3, aliás. O primeiro, o sétimo e o oitavo, que vocês vão ver em seguida no outro slide. Eles não pegaram todos os itens. Então, destacaram, deram um destaque aqui ao primeiro, que Kardec lá colocou: cuidar dos interesses da doutrina e da sua propagação. Manter-lhe a utilidade pela conservação da integridade dos princípios firmados. Prover ao desenvolvimento de suas consequências. Então, esses interesses da doutrina, né, e a sua propagação é fundamental. É o norteamento que tem que dar, né? Porque, afinal, esses são ensinamentos úteis, né? E, vamos dizer assim, fiéis à base firmada. Fala assim, pela conservação da integridade dos princípios firmados, né? Desde o início que Kardec traz os princípios da doutrina, né? Então, esses ensinamentos exatamente têm que vir solidificando dentro de nós esse ensinamento, onde vale aí prover ao desenvolvimento de suas consequências, né? O alertar com relação ao desenvolvimento de consequências equivocadas, ou de atitudes equivocadas, ou de ensinamentos equivocados, ou aprendizado equivocado, né? Se nós pegarmos aí o sétimo, que ele pega, a FEB traz, vai dizer assim: o exame e apreciação das obras, dos artigos de jornais e de todos os escritos que interessem à doutrina, a refutação dos ataques, se aparecerem. Isso é muito interessante, esse viés que a FEB pega aí. A gente vê hoje que a federação está atenta, né, aos órgãos federativos no geral, estão atentos àquilo que é divulgado da doutrina, né? E muitas vezes é necessário, às vezes, um rebatimento mesmo. A gente já viu muitas situações dessas aí, né? Quando é algo que possa denegrir ou ensombrar a mensagem doutrinária, é necessário que os órgãos competentes façam o rebatimento necessário, né? A gente pega o livro Obras Póstumas, por exemplo, a gente vê quantos rebatimentos interessantes Kardec ali faz, né, de colocações de irmãos equivocados. E ele não dá espaço, né? É muito, muito legal.
né? Mas então é preciso essa vigilância, estar atento, né, nessa situação. Podemos seguir, pessoal? Querem comentar algo? Vamos ver o outro quesito, e olha, eles vão fechar com 8, aí, isso mesmo, né? Então, eles pegam esse 8º item lá do Obras Póstumas, quando eles colocam a publicação das obras fundamentais da doutrina nas condições mais favoráveis à sua vulgarização, a confecção e a publicação daquelas cujo plano daremos o plano que não teremos tempo de executar em nossa atual existência. É isso mesmo. O estímulo às publicações que sejam de proveito para a causa. Mas continua aqui, apenas eu dei um espaço, que é muito longo, para facilitar o nosso entendimento. Um dos primeiros cuidados da comissão será ocupar-se com as publicações, desde que seja possível, sem esperar que eu possa fazer com o auxílio das rendas. Os fundos a isso destinados não serão, em realidade, mais que um adiantamento, pois que voltarão à Caixa em virtude da venda das obras, cujo produto reverterá ao capital comum. É um negócio de administração. Então, quando se fala em comercialização, né, dos livros, né, é preciso que haja, evidentemente, isso que estão colocando, um trabalho profissional, né, se não, de fato, pelo menos de retaguarda, né, para a orientação de como executar esse trabalho de forma a dar continuidade, ou, em outras palavras, de forma a dar-lhe uma certa sustentabilidade, né? Porque, senão, assim como todo comércio, ou como todo trabalho profissional, sempre estará dependendo de um capital de terceiro, né? Acaba o capital, arruma outro, acaba o capital, arruma outro, acaba o capital, arruma outro, e não é esse. Né? O que eles colocam aqui, ainda que haja aquele capital inicial, porque tem que ter mesmo, né? Mas que isso volte depois vamos dizer assim, ao ressarcimento e, então, o trabalho possa ter uma sustentabilidade de continuação, ou de continuidade, né? Eu penso que a FEB está trabalhando bem isso, e aí a gente, se a gente analisar sobre o aspecto, por exemplo, gráfico, né? Não entendo nada de gráfica, mas falando de empresas, a gente sabe que o equipamento gráfico, como tudo mais, né? Mas esse é um exemplo, né? A velocidade da modernização está sendo muito rápido. Então, se existe um trabalho gráfico, é preciso ter um planejamento de reposição de máquinas, né? Isso em qualquer setor do trabalho, de atualização de máquinas, atualização de metodologias, atualização de técnicas, né, científicas, isso em todos os lugares da nossa vida, dos segmentos industriais, comerciais, é necessidade disso, né? Porque, senão, é por isso, muitas vezes, que em determinado segmento tem dificuldade com sucessão, né? Exatamente porque não houve aquele acompanhamento da modernização e depois tem que dar um salto muito largo e não se consegue. Se houver uma atualização constante, fica mais fácil depois para a continuidade. E isso no livro espírita não é diferente. Por isso que, quando ele fala que a publicação das obras fundamentais de doutrinas, fundamentais da doutrina, nas condições mais favoráveis à sua vulgarização, a confecção e a publicação daquelas cujo plano daremos, acho que eu repeti aqui, cujo plano daremos e não teremos tempo de executar em nossa atual existência. O estímulo às publicações que sejam de proveito para a causa, né? Então, muitas vezes, aquele trabalho vai se continuar depois, mas uma base tem que ser feita, né? Uma base tem que ser feita. Isso em tudo na vida, não é só do livro espírita, não, né?
E a FEB continua aqui, quando eles falam para nós, uma outra situação aqui, de que no mundo invisível, isso mesmo, no mundo invisível, como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. Que realidade, né? Os bons são raros, né? Aqui também, né? Aqui também, né? Então, é por isso, exatamente as inspirações chegam de uma forma equivocada, porque existem os equivocados aqui, né? E absorvem esses equívocos, né? Essas matérias, né? Que infelizmente às vezes passa a ser um desserviço, né? Isso está lá na Revista Espírita, está lá que a FEB retirou de lá, 1963. O livro ilumina o pensamento, diz ele, certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na Terra de hoje. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita, que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, no plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. Que maravilha, né? Que o Emmanuel fala aqui, né? Livro ilumina o pensamento. Né? Então, à medida que há esse desenvolvimento do livro, né? Há o desenvolvimento das criaturas também, né? O Emmanuel até vai fazer uma colocação, uma outra situação, que todo livro liberta, o livro espírita, entretanto, emancipa, né? Porque ele emancipa a alma, né? Os fundamentos da vida. Ele vai muito além, ele vai muito além. Então, é importante demais isso, essa colocação dele, né? E ele fala isso lá no Caminho Espírita, no livro, no capítulo 15, que a Febre cita aí, né? Podemos continuar, pessoal? Então, aí ele vai dizer para nós, né, que o livro espírita, o livro, representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções, concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telealimentação, porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos os ideais dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. O Emmanuel falando isso lá no Pensamento e Vida, no capítulo Instrução. Então, esse imã de força atrativa é realmente algo fantástico. Porque quando a gente começa, apesar da gente ler toda hora, todo momento, todo dia o Evangelho, mas cada vez que nós começamos a ler o Evangelho de novo, novamente, uma página que seja, né, nós... A Flávia está pedindo ajuda aí, o Denis, depois você vê aí. Então, cada vez que nós começamos a ler uma página do Evangelho, nós nos sentimos fortalecidos, né, renovados, né, com novas concepções, às vezes enxergamos algo novo que a gente não tinha visto ainda. Né? Por quê? Porque ele tem uma força dinâmica, é o espírito da letra, né? Cada vez nós enxergamos um ângulo diferente, um ângulo maior, mais amplo, né? E imaginemos essa situação para quem nunca leu, ou para quem nunca viu ou meditou no Evangelho, segundo o Espiritismo. Estou falando do Evangelho, por exemplo, né? Então, é fundamental isso aqui, né? Que a FEB coloca. E aí nós vamos continuando, tá? Se vocês quiserem parar, fica à vontade. Por quê?
Daqui, nós partimos para os projetos, né? Porque a FEB ela trouxe o objetivo, trouxe a fundamentação, né? E traz os projetos. E agora, o que fazer? Né? Com todo esse material na mão, né? Sugeriram objetivos e deram a base, e agora, com esse material, o que vamos fazer? É a colocação deles, né? Dentro desse ângulo, eles vão trazer para nós várias ações e projetos. A primeira delas que eles colocam, formação de trabalhadores sob a relevância do livro espírita, como elemento de sustentabilidade doutrinária, de unificação e negócio de administração. Então, essa formação de trabalhadores, sob a relevância do nível espírita, é que vai dar uma sequência a continuidade da casa, a continuidade do movimento, né? Porque é muito comum a gente chegar em determinada casa para a gente fazer um trabalho, né? E eu acredito que aconteça com todos nós, e a gente percebe um trabalho de renovação que às vezes tem naquela casa, sem conversar com ninguém, simplesmente pelos próprios tipos de trabalhadores, pelo próprio conhecimento. Poxa, esse é um grupo que estuda muito, é um grupo que conhece a doutrina, que trabalha em cima da doutrina, né? Ou até mesmo pela questão dos cargos que ocupam, da idade física, ou seja, daquele processo de renovação que existe com frequência nas casas, né? Porque é preciso para efeito da sustentabilidade. Nessa formação, né, desses trabalhadores, né, tem que estar a base do livro espírita. Da base, porque a casa que cria o hábito, é um hábito, né, do estudo, né, é um hábito necessário que seja criado, né, quando tem esse costume mesmo, é um hábito mesmo, estava procurando outra palavra, mas não acho, né, de estudar, né, há toda uma continuidade, fica mais fácil. Fica mais fácil, porque é exatamente o livro doutrinário que vem orientar, tanto um quanto a outro, tanto mais velho quanto mais jovem, né? Aquela continuidade doutrinária, a ideia de unificação, né? Então, é fundamental isso, né? E aí vem uma segunda ação que deve ser feita, precisa ser feita: inserção de conteúdos atinentes à qualidade da literatura espírita. Inserção de conteúdos atinentes à qualidade da literatura espírita, nos programas e encontros de estudo do espiritismo, da evangelização infanto-juvenil e das demais áreas do centro espírita. Então, interessante, porque logo da saída, nesse trabalho, né, vocês viram no título, a Fé vai colocar da importância do livro. Ela começa falando da importância do livro. E aqui vai dizer da importância desse conteúdo atinente à qualidade da literatura espírita, né? Em todos os programas da casa, nos encontros de trabalhadores, no encontro espírita, né? Junto aos jovens, na evangelização, né? É preciso que esse livro espírita, o livro alinhado com a codificação, ele seja o norteador. Não tem outra forma, claro que não tem, né? Então, é preciso inserir esses livros, nesse conteúdo, inserir, né, nos trabalhos desses grupos, de todos os grupos da casa. Né? Quando nós falamos do hábito da casa, é uma cultura, né, que a casa vai criando, daquela necessidade de estudar, né? Porque tem casa que ninguém quer estudar, tem casa que não se estuda, né? Mas, na grande maioria, né, existe uma cultura da necessidade de estudar. A importância desse trabalho que nós estamos fazendo junto aqui, desse estudo, né, que todos nós, né, sacrificamos algo na tarde de sábado para estar aqui. Por quê?
cultura da necessidade de estudar. Nós queremos entender melhor como que a FEB trabalha isso, para que nós possamos agora avaliar, poxa, nós estamos adotando uma linha correta. Opa, a direção que nós estamos adotando é essa mesmo. Não, a gente pode melhorar um pouquinho. Então, cada um de nós vai analisando para ver, né, até que ponto nós podemos ou precisamos melhorar algo na nossa casa, ou se a direção que nós estamos dando ao barco, se é essa mesmo, né? Então, essa é a importância de estarmos aqui, né, discutindo, trocando ideias e avaliando e tudo, entendendo melhor o trabalho da FEB, né? Bom, aí um terceiro item que eles colocam, de ações, aí, eles colocam formação continuada em aspectos doutrinários e de unificação dos trabalhadores responsáveis pela oferta e comercialização do livro espírita nos centros espíritas e nos órgãos de unificação, né? Formação continuada em aspecto doutrinário e de unificação desses trabalhadores, né? Não é o caso hoje, eu penso, né? Pelo menos da grande maioria, dessa oferta de comercialização do livro espírita, né? Porque as metodologias estão muito diferentes, igual foi lembrado aí pelo Curti, muito bem, né? Mas, assim, então está tudo, assim, bastante diferente, mas essa formação continuada, ela é fundamental que ela exista, porque não importa de onde é vendido o livro, o que importa é que o trabalhador esteja preparado, né? Porque, às vezes, o livro pode ser vendido de qualquer maneira, mas se o trabalhador não conhece, fica difícil. Fala, meu amigo Denal. Eu lembro que, quando se fala do livro espírita, uma grande preocupação que nós sempre tivemos foi aquela, assim, se o livro ele é doutrinário ou se ele contém algum conteúdo antidoutrinário, né? Mas a gente percebe... Acho que eu desliguei, não sei se eu... a gente percebe hoje o seguinte, que existe uma quantidade muito grande de editoras espíritas. Ao longo desse processo, porque o livro espírita se tornou um filão assim atrativo, surgiram muitas editoras comerciais, né, que nem têm origem dentro do movimento espírita. Então, eu acho que elas prezavam muito pela quantidade dos livros e não necessariamente pela qualidade. Então, nós temos hoje também, no mercado de editorial espírita, vamos dizer assim, você tem livros doutrinariamente assim corretos, mas que são rasos, né, em termos de conteúdo, que são pobres. Então, assim, é algo que a gente precisa estar atento. Não é que a gente vai recriminar, né? Eu lembro que a gente conversando sobre isso no grupo de estudos, muita gente disse, muita gente conheceu, se sentiu estimulada a conhecer o espiritismo a partir de Violetas na Janela, por exemplo, né? E a gente sabe que cada livro tem um papel, né? Chico psicografou aquele Bem-aventurados os Simples, se eu não me engano. Né? Então, quer dizer, a gente vê que tem livros que têm uma linguagem mais acessível, parece que eles são pensados mesmo para favorecer aquelas pessoas que estão chegando, mas é algo que a gente tem que avaliar, né? Se hoje é dispendioso comprar um livro, se as pessoas hoje têm pouco hábito assim, de fazer a leitura continuada, é importante que quando elas nos procuram na casa espírita para pedir recomendação de um livro, que a gente saiba indicar um livro que seja adequado, não só ao nível de entendimento daquela pessoa que está chegando, né? Ao momento dela em relação ao contato, a maior ou menor intimidade que ela tenha com a doutrina espírita, mas também um livro que vai acrescentar de fato, que vai persuadir, que vai sensibilizar. Então, eu acho que tem muitas nuances envolvidas nesse processo aí, né? Eu lembro que hoje, às vezes, a pessoa fala assim, vai, compra o Nosso Lar, né? Às vezes, uma pessoa que está recém-chegada, né? Então, assim, ela vai achar muito bonito, né? Mas vai devagar, porque, às vezes, falta para ela uma série de elementos para poder compreender a obra, né? Num aspecto doutrinário mais claro, né? Então, eu acho que são os cuidados que a gente precisa ter, realmente, né? Com respeito a essa questão do livro. E, Geraldo? Pode falar. Outro detalhe dentro desse terceiro item, né? Até corroborando aí com a Denal, é que nós somos sempre indagados. Essa semana mesmo passada ocorreu comigo, uma pessoa, ele conseguiu levar um sobrinho
ao centro e tal, né, com a esposa, que estaria interessado em iniciar. Aí, que obras indicar? Ela veio em mim, né? A pessoa veio me indagar. Ela praticamente tinha resposta. Será interessante ele ler o livro dos Espíritos, do Evangelho. Eu até concordei, apenas concordei com ela, sim. Depois a gente vai estudando outras obras assim que a gente possa indicar para a pessoa. Então, a gente é sempre convidado a fazer indicações. Então, essa formação, né, que já faz parte do nosso currículo, né, que a gente está em constante formação, nos habilita, né, para fazer essas indicações. Quer dizer, a gente é popular na cidade, eu estou lá na rua, tenho lá a biblioteca, as pessoas estão sempre indagando, né, o que eu posso indicar. Eu sei que as pessoas gostam muito de romance, né? Se a gente for indicar determinadas obras técnicas, elas não vão ter muito interesse, não. A grande maioria das pessoas que adquirem lá livros emprestados, eles querem ler romance. Então, a gente acaba indicando muito romance, né, para que as pessoas, pelo menos, tenham uma forma de iniciar na doutrina. Uma ou outra obra, né, é lógico que a gente, se fosse passar por um crivo, nós, né, não exporíamos, mas a gente acaba, de um ou outro autor, né, o que comentar aqui a respeito de Zíbia Gasparetto? Qual um parecer que se tem hoje de Zíbia Gasparetto? Mas a grande parte vai procurar uma obra de Zíbia Gasparetto, né? Se tem conteúdo, dentro do conteúdo, alguns pontos antidoutrinários, né? Se ela teria feito, usufruiu materialmente, né, das obras espíritas, aí é um outro detalhe a discutir em outro momento, né? Legal. Muito bom. Obrigado, Curti. Obrigado, Adenal. Então, a gente está vendo hoje, a gente o movimento espírita está dando uma ênfase, e é necessário mesmo, muito grande ao acolhimento, né? Atendimento da pessoa. E mais uma razão para essa formação continuada das pessoas que atendem, né? A pessoa ter condição de indicar o livro, ou, no mínimo, ter condição de indicar alguém que possa indicar o livro, né? Quer dizer, né? Saber, porque se não indica também de qualquer maneira, é pior, né? Então, é muito importante isso mesmo, essa formação fundamental. Mas a FEB tem... Até desculpe retornar aqui um pouquinho, mas Fique à vontade. Vai acrescentar esse ponto, né, quando você, lá na fundamentação, né, num trecho, falou do prover. Então, prover, cadê o trecho? Prover ao desenvolvimento, desculpe estar retornando, cuidar dos interesses da doutrina, né, muito profundas observações, e aqui Kardec nesse ponto. Quais são esses interesses, né, da propagação? Né? Como fazer essa propagação? Porque esses dias mesmo, na palestra que eu desenvolvi sobre a fé, retornando lá à Casa do Caminho, então é colocado em um determinado trecho, né, que os apóstolos eles realizavam um trabalho de cura, de alimentação, né, para as pessoas, e uns 3 itens, né, tudo para atingir o objetivo que é divulgar o Evangelho. Quer dizer, o trecho deixa... Então, as pessoas iam porque queriam encher a barriga, muitos. Muitos iam para ganhar uma roupa também, porque por necessidade, porque pedintes. Né? E muitos iam, né, por esses interesses. E eles aproveitavam até a atividade do passe da cura, mas não deixavam de divulgar a mensagem. Então, tinham lá meios para se atingir os fins. Né? Esses meios são legais? É que acaba que as nossas casas também utilizam, talvez não seja objetivamente para isso, esses meios, mas através de alguém que vai buscar uma cesta básica, através de alguém que vai buscar a cura, né, para o seu problema, seja de maior grau ou menos grau. Aquela pessoa ouve a mensagem espírita. Eu mesmo sou um exemplo disso, que eu fui buscar alento para os meus problemas. Então, eu fui, na verdade, buscar uma cura, sim, porque eu estava num momento de obsessão,
muito grave, e eu precisava de resolver aquele problema. Nesse ponto eu resolvi. Ou adiei um pouquinho, que a doutrina vem me ajudando. Então, dali eu encontrei a mensagem espírita e permaneci. Então, meios para se atingir finalidades, né? E a formação continuada para a gente, com o tempo, né, as coisas vão sendo revistas. A doutrina está entrando no momento, assim. Não sei se eu que estou entrando no momento, pelo tempo que a gente vem militando, ou se o movimento vai estar entrando assim um novo momento em que a gente pode até observar a maturidade de muitos, se bem que o número até pode estar reduzido em algum ponto, em algumas casas, mas de repente a gente está observando, já consegue observar as pessoas mais maduras, né, para o movimento, e mais tranquilas para fazer o trabalho no dia a dia. Interessante, Curti, obrigado. É interessante a sua colocação, porque a gente percebe mesmo essa redução em quantidade, mas muitas vezes a gente percebe uma melhoria de qualidade também, né? Uma conscientização maior, uma maturidade maior, né? Um número bem menor em geral, mas uma conscientização bem mais fortalecida, sabe? A gente sente isso. Por outro lado, a gente sente também muitas pessoas novas chegando, né? É aí que vem essa busca, nós estamos falando, né? Da importância, a pessoa buscando e tem que encontrar aí uma, uma boa indicação, né? Um bom acolhimento, né? Uma boa orientação. Então, isso é muito importante mesmo. Mas nós podemos seguir um pouquinho mais, eu só não estou conseguindo novamente projetar, ó, travou, acho que vai dar agora, vamos ver. Consegui não. Não seria, Adenauer que manja bem, aquela clicada no meio da tela, às vezes, Adenauer? Porque às vezes a gente vai passar, não passa, aí dá uma clicada no meio da Sumiu. tela. O Adenauer é craque aí no negócio. Adenauer é que é bom nesse negócio aqui, ó. Adenauer. Vocês estão vendo, sumiu, não sumiu para vocês? Ou não? Vocês estão vendo? Não, a imagem está aparecendo, sim. Está? Só que ela não está passando. Travou, entendeu? De novo. Tenta pressionar simultaneamente Alt e Tab, esse montou, Geraldo. Alt Tab. Vamos dar o foco para a janela aí do PowerPoint. Uhum. Projeção. Será que deu? Deu não, né? Está aparecendo o mouse aí na tela, onde você movimenta aí. Sim. Você tenta clicar com o mouse sobre a tela aí e ver se ela se movimenta, se o seu slide passa. Não está dando, não. De novo. Geral, o seu PowerPoint trava de novo. Tenta fazer aquela jogada que eu falei para o senhor de fecha ele. Interromper, não é isso? Isso, interrompe, aí fecha ele, abre novamente e depois projeta de novo. Vamos ver. Temos uma volta e deu certo. Obrigado, Marcelo. Então, pessoal, um novo quesito que a FEB traz aí, né? Formação de equipes nas federativas para a análise de obras e implementação das demais ações de responsabilidade da Comissão Central, segundo orientações de Allan Kardec, intercambiando informações entre os órgãos de unificação. Então, formação de equipe nas federativas para análise de obras. Nós tivemos uma época, federativa não é o caso, mas eu me lembro que em determinadas casas
já mais organizadas, mais amadurecidas, eles tinham uma equipe de trabalhadores, né? Essa equipe não muito grande, mas tinha lá algumas pessoas que se dedicavam a esse exame de obras, né? Análise e tudo, antes de levar a obra a público, antes de levar à biblioteca, etc., né? No momento, eu não me lembro, não tenho conhecimento se tem algum lugar que faz esse trabalho. Mas é importante essa colocação da FEB, né? Na medida em que houver essa possibilidade, que haja essas pessoas que possam examinar, né? Dentro da orientação doutrinária, da pureza doutrinária, para que as obras que possam ser liberadas, vamos dizer assim, né? Sejam plenamente confiáveis, né? Eu acho, no momento, assim, bem complexo essa possibilidade, mas o que vem no plano é para que aquilo que nós não consigamos fazer agora, que a gente, pelo menos, tenha um norteamento, né? Sabendo onde nós precisamos chegar, né? Então, esse quesito é importante na medida em que nós conseguirmos ter uma estrutura para isso. Nós precisamos saber que é muito importante. Alguém quer falar algo? À vontade. Bom, aí vem uma outra ação que eles colocam: elaboração de políticas editoriais, né? Edição, distribuição, marketing, comercialização, etc., fundamentadas nos princípios de unificação, com vistas à sustentabilidade doutrinária e financeira do movimento espírita, com vistas à sustentabilidade doutrinária e financeira do movimento espírita, né? Então, esse aqui, eu penso que está norteando, né, já aqueles centros ou federativos que já têm aquela estrutura de editar livros, né, de distribuição de livros, de marketing e tudo mais, né, de comercialização. Porque aí, pelo menos, já teria um norte, um norteamento, para saber onde precisamos chegar. E a qualificação da produção editorial em aspectos técnicos e doutrinários, né? Qualificação de produção editorial em aspectos técnicos e doutrinários, né? A gente percebe, às vezes, em trabalhos menores, né, que penso que não seja exatamente o que a FEB está abordando aqui, mas a gente sempre, em trabalhos um pouco menores, essa preocupação que nós temos, de todos nós, né, com essa qualidade, né, a qualidade, o aspecto técnico, né, a forma de abordagem, quem que escreve, quem que está escrevendo, quem que está trazendo uma determinada matéria, né, em alguns jornais, algumas revistas, né? Então, eu penso que a FEB está alinhando isso, ou está norteando isso para quem entrar nessa linha de trabalho, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, né? Porque a gente vai caminhando para o fechamento do nosso trabalho, né? Para que a gente possa, então, comentar no geral, se alguém desejar. Disseminação do livro espírita às populações de baixa renda. Disseminação do livro espírita às populações de baixa renda. Então, isso é necessário que se faça esse trabalho na medida em que o centro disponha, ou a instituição disponha de recursos para isso, né? Às vezes o próprio livro, né? Nós estávamos falando hoje, mais cedo, das bibliotecas, né? Da Feira do Livro a preços módicos, né? E que não deixa de ser um trabalho nesse sentido, nessa direção aqui, né? Geraldo. E que, bom, muito interessante. Oi. Diga. Esse item aí também, assim, na minha visão, ele entra naquele manter-lhe a utilidade. Né? Não é para ficar fechado, né, Geraldo? Sim. Para uma elite, né, para um número reduzido.
a utilidade da doutrina. Eu vejo por esse ângulo também, quando falou lá da utilidade. Sim. Então, a gente manter essa utilidade. A doutrina está aí para quê? Os livros que fazem parte, né, de todo esse conjunto, eles estão aí para quê? Só para um número reduzido? Não. E os de baixa renda, que têm dificuldade, por isso que a pessoa vai lá na loja pegar o livro comigo. Quanto tempo eu tenho para ler? Eu falo, uns 30 dias é suficiente para você. Mas eu fecho a conversa com a pessoa. Não importa o período que ele vai ficar com você. O mais importante é que você leia esse livro. Você estude esse livro. Talvez ele nem volte, tá entendendo? Sim. Muitos nem voltam. Mas se leu, eu estarei muito satisfeito. Sim, um belo trabalho que você faz. Então, é isso mesmo, exatamente porque quando eles falam dessa disseminação, é mesmo no geral mesmo. É disseminar, é preciso que atinja determinadas pessoas, determinadas camadas que às vezes não têm acesso por desconhecimento, ou até mesmo por falta de condição financeira, né? Ou falta assim, de grandes interesses. E tem várias situações, né, que às vezes leva a isso, né? E que nós temos que ir quebrando aos poucos, né? Essas dificuldades para que a gente possa avançar um pouco mais com o livro espírita, né? Adoção de tecnologias e linguagens que viabilizem o acesso de pessoas com deficiência ao conteúdo do livro espírita. Olha que beleza! Adoção de tecnologias e linguagens que viabilizem o acesso. Isso, eu penso que já antes da pandemia já estava tendo assim, um desenvolvimento muito grande, muito bom nessa direção. Depois da pandemia, maior ainda, né? Porque envolve o aspecto da acessibilidade, né? Essa adoção de tecnologias e linguagem e tal, né? Acaba dando uma abertura para a acessibilidade daquele irmão que não tem condição, né, de uma situação, vamos dizer assim, poderíamos dizer que normal, né, e de atingir um determinado patamar dentro das condições dele. Dentro das condições dele. Seja, aqui nós podemos pegar até a situação física, limitação física, né, de audição, de visão, né, e tantas outras situações mais, né, de fala, né, etc. Então, assim, são muitas as limitações e essas tecnologias existem aí, estão realmente, vamos dizer assim, aflorando, estão em ebulição, estão à nossa disposição para que nós possamos explorar isso, né? Isso é muito importante para a gente chegar nesses irmãos, porque eles precisam disso, né? Precisam e muito. Linguagem que viabilize o acesso das pessoas, uma forma de comunicação com as pessoas, né? Então, é exatamente nessa direção que a FEB coloca, né, um alerta para que a gente não deixe de fazer esse trabalho, até porque, né, em relação à FEB, nós estamos lá na linha de frente e a gente tem que ir desenvolvendo essas facilidades que vão surgindo na nossa frente, né, essas possibilidades, né? Estímulo à produção literária espírita por crianças, jovens, adultos e idosos. Tá? Esse aqui é um trabalho assim, muito interessante, né? Eu não conheço no momento assim, um trabalho que esteja sendo desenvolvido nesse sentido, pelo menos na nossa região, né? Mas essa produção literária, muitos jovens, às vezes, começam a surgir, né, ou sentir assim, determinadas inspirações, e aí vai depender dos adultos, né? Por isso a importância do estudo desse capítulo, dessa diretriz que nós estamos fazendo hoje, porque vai depender de nós já, né, mais amadurecidos, de poder ajudá-los, ou dar um suporte para eles, né? Porque surgem
mas sem nenhuma direção, às vezes, né? É muito importante que nós possamos dar esse acompanhamento. E a formação continuada de leitores e de escritores espíritas. Leitores e de escritores espíritas. Aqui, essa formação continuada, nós possamos fazer esse trabalho, né? Eu penso que, junto ao departamento à área, né, agora, de estudo do espiritismo, né, precisa a gente criar algo que a gente possa facilitar esse trabalho, né, junto aos leitores e, se houver a possibilidade, escritores espíritas, porque isso aqui depende, eu penso que é um item extremamente complexo, porque depende muito da maturidade da pessoa, né? E muitas vezes a questão de escritores espíritas é muito difícil, uma área difícil de se mexer, né? Porque depende da maturidade da pessoa, da abertura, uma série de situações, né? Já os leitores já é mais fácil essa formação continuada, né? Eu me lembro que nós tínhamos aqui na AME, nas gestões passadas, né, um grupo de estudos de formação continuada das obras de André Luiz, por exemplo, onde, naturalmente, o participante ali, ele vai adquirindo uma certa maturidade sobre a forma de estudar, sobre a forma de interpretar, somente as obras de André Luiz, de interpretar, né, de como entender, e facilita essa formação continuada dos leitores. Já dos escritores, aí já foge a essa situação aqui, né? Geraldo, eu acho que ficaria até melhor aqui, na redação, em vez de colocar aqui os escritores no item anterior. Quer dizer, estímulo da produção literária e escritores espíritas. Vai que um jovem, né, próximo a nós demonstre, né, até por mediunidade ou até, né, por domínio próprio mesmo, essa facilidade. É lógico que a gente, né, sem entusiasmo, né, Geraldo? Com equilíbrio, pode estimulá-las, ficaria melhor, né? Ficaria assim, no de cima, né, que você diz, né? E até encaminhá-lo, né, Geraldo, para quem tem mais condições de orientar ele a nível, né, que às vezes na cidade a gente não tem para ofertar, e trocando ideia com o escalão mais alto a respeito, né, de um possível talento, vamos colocar assim, que a gente tem aqui em nossa casa ou em nossa cidade, né? A formação de escritores, assim, é o que você falou, é algo mais complicado mesmo, né? Curtir. E tem um detalhe também, né? Nós temos pessoas no meio espírita aí que escrevem muito bem, tem facilidade muito grande, uma inspiração muito boa, muito profunda, muito grande, e que podem também, numa troca de ideias, orientar esses jovens aqui, que comecem a sentir essa inspiração, né? Essa facilidade. A gente pode mesmo orientá-los ou encaminhá-los, vamos dizer assim, né? Para uma pessoa já mais experiente nessa área e tudo, e aí vai facilitando para ele, né? Bem lembrado, sim, esse aspecto aí. Né? E aí, amigos, a gente vai concluindo a nossa parte aqui, olha, deixando em aberto para a nossa conversa, caso vocês queiram, né? Produção de materiais de orientação aos leitores, trabalhadores e lideranças espíritas, para adequada utilização do livro na difusão espírita. Então, produção de materiais de orientação aos leitores, trabalhadores e lideranças espíritas, para a adequada utilização do livro na difusão espírita. Isso são trabalhos, né, que, numa determinada época, antes da pandemia, vamos dizer assim, né, trabalhos que vinham sendo desenvolvidos até com uma maior frequência. É um trabalho de orientação, fosse através de folder, de panfletos,
de uma série já já, né, para que as pessoas, para facilitar de orientação às pessoas, né, trabalhadores, frequentadores, etc. Mas o pós-pandemia nós ainda não ativamos esse tipo de trabalho. Pode falar, Emanuel ou Denise, não, fica à vontade. Flávia, quem vai? O Eu. Geraldo, é, na hora que tanto o Curti estava falando aí, você agora nesse final aí, eu me lembrei daquele material que foi editado pela FEB, que é o Introdução à Orientação à Área de Estudo e a Introdução ao Estudo do Espiritismo. Todos dois são um material bem rico e que é importante a gente conhecer para a gente fazer essa divulgação. Esse material nos ajuda bastante. Só isso, tá? Sim, obrigado, Denise. Então, esse material que você está se referindo são aqueles 2 livros, não são, Denise? São livros, né? Isso mesmo, Geraldo. Isso aí. Introdução ao estudo do Espiritismo, é o estudo da obra básica, e o outro é a orientação para a área de estudo. Então, Todos os dois são de 2019. Então, esse livro até tem na livraria 18 de abril, né, Denise? Aproveitando aí para... É porque me informaram que tinha chegado lá, né, na 18 de abril, né? Então, é muito importante a gente saber onde encontra, né? Primeiro já está aí a dica, né? Porque esse é um livro muito bom. Mas dá para baixar no site da FEB também. Vamos fazer as duas propagandas, tá? Tá bom. Então tá aí, gente. Ó, dá para baixar lá, fica bem mais fácil, mais prático, né? Então, e o último item, fechando aí, olha, essa parte, né? Implantação, manutenção e desenvolvimento de bibliotecas espíritas. Implantação, manutenção e desenvolvimento de bibliotecas espíritas, né? Então, a FEB traz essa orientação, né? Nós estamos falando aí de livraria, falando de biblioteca hoje, muito, né? Então, a implantação na medida em que, naturalmente, houver procura, interesse, né, da casa, né? Nós estamos vivendo agora um momento um pouco diferente, mas que a coisa vai se aclarando aos pouquinhos à nossa frente aí, né? A manutenção, né, da biblioteca, né? A gente tem visto em várias casas essa manutenção importante, até mesmo um momento para aproveitar para reorganizar a biblioteca, porque daqui a pouco, de repente, as pessoas vão procurar, tem que estar organizada, né? E o desenvolvimento de bibliotecas espíritas. Então, tem aí esse trio de informações aí, né? Implantação, manutenção e desenvolvimento. Né? Do jeito que a gente achar melhor, mais adequado, mais conveniente no momento, mais apropriado, né? Que a gente possa ir desenvolvendo o trabalho. Importante é a gente dar ao livro espírita sempre, né, esse valor que tem que ser dado, né? Porque é um conjunto de informações inigualável, né, que eles trazem, né, para a nossa vida e clareando o caminho de todos nós, né, da humanidade, enfim, né? Então, assim, esse é a matéria que a gente estava incumbido de trazer, né, e nos colocando à disposição, né, para uma conversa, uma ampliação das ideias aí, caso vocês queiram, né? Senão, a gente vai caminhando para o fechamento um pouco mais cedo, tal qual a semana passada, e cada encontro, a gente estuda uma diretriz, né? Sendo que a semana que vem nós estaremos falando da número 9, né? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Emanuel, por favor, fique à vontade. Só uma coisinha bem rapidinha. Fique à vontade. Para a nossa reflexão aqui, né, nós que somos dirigentes, ou melhor, estamos dirigentes,
Isso. A gente pensar que no contexto da nossa encarnação, nós precisamos mais dar ênfase à formação de leitores espíritas, muito mais do que escritores, porque escritores serão poucos, assim como também a gente precisa reforçar. Nós precisamos mais de curso de escutatória do que curso de oratória. Então, para a gente pensar nas nossas necessidades primordiais nesse momento que nós estamos. Só isso, obrigado. Obrigado, Emanuel. Então, A Flávia levantou a mão também, Geraldo. levantou? Flávia, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Tá, Então, enquanto o seu Geraldo falava a respeito da escrita, da produção de novos livros e tudo, me veio à mente, talvez dentro do mesmo do que o Emanuel falou, a questão dos leitores realmente, né? Nós temos aí hoje uma produção literária espírita já colocada, já trazida do mundo espiritual, e que, confesso, eu ainda não tive tempo e talvez precise de mais umas 2 ou 3 encarnações para lê-las a primeira vez sequer, meditando sobre elas, estudando muitas vezes. Então, eu acredito, assim, dentro do que eu penso, viu, pessoal? Hoje, a necessidade mais do estudo das obras que já existem, e em especial do Pentateuco, do que propriamente vislumbrar aí um terreno a desbravar. Eu acho que a gente já tem muita coisa produzida de espíritos e médiuns que não deixam sombra de dúvida alguma, né? Então, eu penso realmente dentro da questão do leitor, sabe? Da divulgação do que já existe. Eu fico mais preocupada da falta de interesse pelo básico, sabe? Pela base, né? Que eu acho que é o que hoje falta muito para as pessoas até acompanharem aí os grupos de estudo que são os que procedem, né, que emanam das outras, além do estudo do espiritismo em si, né? Então, eu acredito que a leitura hoje ela se faz importante, e dentro disso, o acesso de forma mais econômica e popular ao livro espírita, eu acho que se faz premente também. As obras hoje, eu acredito, eu acho elas bastante dispendiosas para quem quer formar uma biblioteca básica, e muitas vezes a gente esbarra aí nos próprios grupos de estudo com os companheiros que não têm condição de comprar. É isso. Pois é, Flávia, o pessoal já caiu aqui de uma vez, mas nem vou tentar reativar não, porque já terminamos mesmo, né? Mas, assim, a gente, dentro dessa linha aí, exatamente, vocês comentaram o último item da FEB, porque a FEB, ela deu uma ênfase muito grande na questão da biblioteca, né? Vocês veem, no último item, eles falam implantação, manutenção e desenvolvimento, né? De bibliotecas espíritas. Implantação, manutenção e desenvolvimento. Eles focam a biblioteca. Então, de certa forma, estão focando o leitor, não é? O leitor. Então, isso é fundamental mesmo. A gente vê que lá atrás eles trabalharam essa disseminação do livro espírita para as classes menos favorecidas. Então, estão, assim, focando bastante, enfatizando bastante isso também. E isso a gente tem mais condição de fazer. Nós temos mais condição de fazer isso, né, do que outros. Então, a gente vai pegando aquilo que é mais fácil, vamos fazendo, vamos ampliando, para que a gente possa
dar esse impulso que nós tanto precisamos, o nosso movimento espírita, né, nesse momento pós-pandemia, né, em que a gente está precisando mesmo se unir mais, focar mais, né, a doutrina, a pureza doutrinária, a segurança para a caminhada, né, e passar, evidentemente, essa segurança para aqueles que vão chegando ao centro, né, aqueles que caminham conosco, etc., né. É isso, amigos, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrando por aqui. Querem falar algo mais? Não? Obrigado, né? Só tenho a agradecer vocês por essa oportunidade, contando para daqui a 15 dias, né, com a diretriz 9, né, quem fará para nós vai ser a Gisele, né, depois nós vamos ter os nossos irmãos, amigos aí de Astolfo Dutra, né, com a diretriz 10 e 11, né, e depois nós vamos ter, ao finalzinho aí, o Emanuel e ao final, o fechamento, todos nós, juntos, né? Tá bem? Então, nós agradecemos a vocês, rogamos as bênçãos de Jesus para todos nós, para nossas famílias, amigos, aqueles que não puderam estar aqui, né? Para a nossa humanidade necessitada de concórdia, de entendimento, né? E a gente vai, então, pedindo, quem sabe a Adenauer pode fazer a prece para nós. Pode ser, Adenauer? Por favor? Obrigado. Jesus, querido amigo, mais uma vez, Senhor, voltamos o nosso pensamento a Ti em agradecimento pela oportunidade dessa tarde, pelo aprendizado, pelas reflexões. Enquanto reafirmamos, Senhor, o nosso compromisso contigo, trabalho na seara, a oportunidade da nossa redenção espiritual. O Senhor nos estimule, nos inspire, nos fortaleça em nossos propósitos. Assim, em Teu nome, nós, agradecidos, encerramos o encontro dessa tarde. Obrigado, Senhor. Assim seja. Obrigado, amigos. Bom fim de semana a todos.